Graça e paz, queridos. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Nós somos o povo mais feliz da terra. Você concorda comigo? Amém? Nós temos a salvação em Cristo Jesus, queridos. A alegria da salvação, ela faz parte das nossas vidas. Amém? Nós somos salvos, queridos. E pelo simples fato de nós sermos salvos, nós temos motivos para agradecer a Deus. Amém? Uma vez eu estava lendo um livro e o autor falava assim: se pelo simples fato de você ser salvo e Deus não fizesse mais nada na sua vida, mais nada, Ele simplesmente te salvasse e você vivesse uma vida miserável nessa terra, miserável, com ausência de tudo, lógico que isso não é plano de Deus, mas se você vivesse, mesmo assim, eu e você teríamos 1000 razões para agradecer a Deus. Amém, queridos? Nós precisamos sempre lembrar disso. Nós somos salvos e a alegria da salvação está nas nossas vidas. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, queridos, nessa conferência profética. E eu quero conversar um pouquinho com vocês, a princípio, por introdução, sobre o que é o ministério profético. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é o ministério profético no corpo de Cristo. Depois eu entro no assunto principal da minha palavra. Abram comigo lá em Efésios 4. Efésios 4, do 11 ao 14. Um pouquinho antes ali, Paulo fala que Jesus, ele levou cativo o cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Daí ele continua falando: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O ministério profético é um dos 5 ministérios. Uma forma fácil assim de a gente falar rapidinho dos 5 ministérios. O ministério profético seria o dedo indicador, ele aponta ali a direção, ele aponta o destino das pessoas, ele aponta para algo. O ministério evangelístico seria o dedo do meio, é o que chega primeiro. O dedo da aliança seria o dedo pastoral, o dedo do amor, do pastor, do pastoral. O minguinho aqui seria o ministério de ensino, ele vai lá no fundo, lá no fundo. Ele pega aquilo que é complicado da palavra de Deus e começa a trazer de forma simples, que as pessoas entendam. E o ministério apostólico seria o que toca em todos, o que dá fundamento, que dá organização. Então o ministério profético, ele faz parte dos 5 ministérios. E uma das funções dele é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Os 5 ministérios, eu gosto de falar que são uma unção. E quando a unção, o mover dos 5 ministérios toca a tua vida, ele começa a te aperfeiçoar para a obra do ministério, formando novas pessoas. Amém? É essa a ideia basicamente dos 5 ministérios. Vá para a ETM ali que você vai aprender um pouquinho mais aprofundado. E qual é a função do ministério profético no corpo de Cristo? Identificar o propósito de Deus e estabelecê-lo mediante a mensagem profética, declarando ao corpo em nome de Jesus. Então, o ministério profético da igreja, ele libera as palavras proféticas e ele vai trazendo a vontade de Deus através da liberação da palavra profética. Amém? O profeta vai liberando palavras, ele vai vendo o que está acontecendo nos céus e vai liberando a palavra, estruturando aquilo que tem que ser feito pela igreja. Ele libera o propósito no mundo espiritual através da palavra profética, conhece os fundamentos estabelecidos pelo ministério apostólico, a visão, e zela pelo cumprimento, entende o tempo de Deus, conhece o modo de fazer
para cumprir o propósito, as estratégias vêm muitas vezes pelo ministério profético. Aponta para o futuro segundo o discernimento que recebe do Senhor. Sempre está apontando para o futuro, para aquilo que Deus há de fazer. Amém? Essa é algumas das funções do ministério profético. E nós temos o ministério profético e nós temos a palavra profética. Ok? Nós temos o ministério profético e temos a palavra profética. Todos que profetizam são profetas? Não. Porque a Bíblia nos ensina que todos podem profetizar, mas nem todos têm um ministério profético. Assim como a evangelização. Todos nós temos a grande comissão como parte das nossas vidas. Todos nós falamos da palavra de Deus, evangelizamos, mas nem todos são chamados para serem evangelistas. Amém? Todos nós cuidamos de vida, pastoreamos pessoas, ou somos chamados, no meu entender, todas as pessoas são chamadas para cuidar de pessoas. Nós somos chamados a cuidar de pessoas, mas nem todos são pastores. Vocês conseguem entender? São 5 ministérios. E qual é a importância agora da palavra profética? E é sobre isso que eu quero falar com você. Qual a importância da palavra profética nas nossas vidas? Qual que é a importância da palavra profética no meio da igreja? Qual que é a importância do mover profético? Qual que é a importância de nós criarmos um ambiente profético na igreja? E é essa pergunta que eu quero te responder hoje. Abram comigo em 1 Coríntios 14, dos 3 ao 4. 1 Coríntios 14, 3 e 4. Se você puder, grife isso na tua Bíblia, marque ela. Isso é um dos versículos chaves da escola de profetas. Mas o que profetiza fala a homens para edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A palavra profética traz consigo a edificação, o consolo e a exortação. Queridos, exortação aqui não é você chamar a atenção da pessoa, ou brigar com a pessoa, ou sei lá, eu sou profeta, eu falo na cara, daí você não é profeta, você é mal educado. Você consegue entender? A palavra exortar aqui é encorajar a pessoa. Encorajar ela para o propósito, para a visão de Deus sobre a vida dela. Traz consigo a edificação da igreja, aponta para a visão coletiva como corpo. Muitas vezes ela aponta a visão coletiva da igreja, ela aponta a direção coletiva da igreja, e ela aponta também a visão individual, aquilo que Deus separou para cada um. Quando você recebe uma palavra profética, queridos, geralmente você vai receber essa palavra, e essa palavra vai te desafiar a caminhar em cima de um propósito. Ela vai te desafiar a você romper em fé. Você recebe muitas vezes a palavra profética e você olha e muitas vezes você não acredita. E você é desafiado a caminhar. Já aconteceu isso com vocês? Você já recebeu uma palavra profética que te desafie a cumprir algo? É isso que a palavra profética faz. Ela aponta para o propósito de Deus para as nossas vidas. 1 Coríntios 14, 31 fala assim: porque todos podeis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam, porque todos podeis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, a palavra profética, ela pode ser treinada, e nós precisamos criar esse ambiente onde nós podemos praticar a palavra profética. Por isso que a escola de profetas ela é muito rica. Além do conteúdo teórico, nós temos as práticas, e as práticas são sobrenaturais, queridos. Hoje nós ficamos das 2 até as 6 horas da tarde ministrando pessoas. Queridos, é impressionante aquilo que Deus faz. É impressionante aquilo que Deus quer fazer através da sua
vida. Creia nisso, queridos, creia nisso. Ela aponta para a visão, queridos, ela sempre vai apontar para uma visão. 2 Coríntios 4, do 6 ao 7, fala assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Querido, preste atenção aqui em mim. Todo crente, toda pessoa que nasce de novo, queridos, toda pessoa que aceita Jesus, a partir do momento que você levantou a sua mão, você veio para frente, você aceitou um apelo, você recebeu Jesus através de uma pessoa, você entendeu a obra redentora de Jesus que nós cantamos aqui, e você nasceu de novo, foi depositado dentro de você um tesouro. Por isso que ele tem tesouros depositados em vasos de barro. Há um tesouro dentro de você, há um potencial de Deus dentro de você, há um tesouro dentro da sua vida, há um tesouro escondido dentro de você. Você nasceu de novo, você recebeu a Jesus, e essa visão de Deus, ela nasce dentro de você, e Deus deposita um tesouro na sua vida. Todo crente nascido de novo, ele tem esse tesouro. Ele tem esse tesouro, queridos, ele tem esse tesouro. Existe algo de Deus depositado na minha e na sua vida. A nossa alma, queridos, preste atenção. A nossa alma, ela tem a facilidade de ver o vaso de barro. Nós temos muita facilidade de ver o vaso de barro. Nós começamos a conviver como igreja, nós começamos a conviver como pessoas, nós começamos a conviver no grupo familiar, nós começamos a conviver entre nós, e o que nós vemos? O vaso de barro. E nós temos uma facilidade em achar o vaso de barro. Nós temos uma facilidade de olhar os defeitos, as dificuldades, as lutas. Estamos falando de palavras proféticas. A palavra profética, ela tem 3 funções: consolar, edificar e encorajar, não quebrar o vaso de barro. Você consegue me entender? A palavra profética, queridos, ela vai apontar direto para aquele tesouro depositado, para o potencial de Deus na vida das pessoas. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17, fala assim, preste atenção: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele mesmo por todos, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Ele está falando de Jesus aqui. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Querido, o meu e o seu desafio não é conhecer as pessoas segundo a carne. Nós não somos desafiados, queridos, a ver o vaso de barro. Nós não somos desafiados a ver as pessoas segundo a carne. O nosso grande desafio, queridos, é encontrar o tesouro escondido. Aquilo que Deus sonha com a pessoa. Esse é o meu desafio pessoal como pastor na igreja. É encontrar no meio do vaso de barro, no meio das lutas, das dificuldades, o tesouro depositado de Deus na vida de cada um das minhas ovelhas. Para que esse propósito saia à tona. E a palavra profética, queridos, ela sempre vai acertar o tesouro, trazendo a luz, trazendo a identidade da pessoa à tona, trazendo aquilo que ela é em Cristo Jesus.
O mover profético sempre vai trazer à luz a identidade da pessoa, sempre vai trazer à luz o propósito de Deus para a vida dela, sempre vai trazer consolo, edificação, encorajamento, apontando para uma nova visão, trazendo luz aonde há trevas. Pegue um rapaz, queridos, envolvido com crimes, revoltas, e coloque sobre ele rígidas disciplinas. Você vai gerar mais revolta. Pegue esse mesmo rapaz rebelde, com dificuldade de se adaptar, envolvido com criminalidade, dê-lhe uma visão, e você muda a história dele. Você muda a história dele. Visão é um deslumbre do futuro desejado por Deus para a vida de cada pessoa. Pegue um jovem, querido, um jovem. Pegue ele e aponte uma visão para ele. Aponte uma visão para ele através da palavra profética. Você vai ver a mudança na vida desse jovem. Viver por propósito, querido, é a melhor coisa que existe. Viver por um propósito, por uma visão, por algo que Deus falou com você, é algo sobrenatural. E muitas vezes nós queremos mudar o vaso de barro, queridos, mas a nossa função é atingir o tesouro, trazer à luz aquilo que Deus depositou na vida de cada um. Visão é um deslumbre do futuro desejado. Jeremias 29:11 fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejam. Romanos 12:2 fala da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é o que? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para o seu irmão é o que? Boa, perfeita e agradável. A palavra profética, ela traz esse entendimento, ela traz essa direção de uma nova visão, de um olhar diferente para as coisas. A palavra profética, ela descortina muitas vezes o tesouro, querido. Ela descortina o tesouro que está escondido. E queridos, quanto mais eu e você profetizamos, preste atenção, quanto mais nós profetizamos, queridos, quanto mais nós liberamos palavras, quanto mais nós profetizamos, mais nós começamos a amar as pessoas. Sabe por quê? Porque nós começamos a ver o tesouro escondido, queridos. Nós conseguimos ver aquilo que ninguém mais vê. Nós conseguimos ver aquilo que a pessoa própria não vê. Você começa a ver aquilo que Deus vê na vida dessa pessoa. Aquilo que Deus sonha com ela, aquilo que Deus planejou, o plano original, aquilo que Deus quer estabelecer na vida dessa pessoa. Criamos um ambiente profético para que as pessoas cresçam e desenvolvam o seu chamado. Cresçam e desenvolvam o seu chamado. Nós precisamos criar esse ambiente profético para que as pessoas consigam entender quem elas são em Cristo Jesus. A sua identidade, aquilo que Deus chamou elas para ser. Filipenses 3:13 fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Queridos, quando nós liberamos uma visão, quando nós liberamos uma palavra sobre a vida de alguém, quando nós liberamos algo que ela consiga ver o seu futuro, entender para onde Deus está liberando ela tem a facilidade de deixar as coisas para trás. Ela rompe com o seu passado e avança para o seu futuro. Ela avança para aquilo que Deus tem para ela. A palavra profética nas nossas bocas, queridos, ela tem o poder de romper
com aquilo que prende a pessoa no seu passado. Rompe, há uma ruptura. E a pessoa consegue deslumbrar aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Esse é o ambiente profético saudável, querido. Profetizamos vida, crescimento, avanço. Quando profetizamos, ajudamos as pessoas a reinar sobre o seu passado no presente, para poder redesenhar o seu futuro. Quando nós profetizamos sobre a vida das pessoas, nós trazemos a identidade delas à tona. Quando elas entendem a identidade delas, elas começam a reinar sobre o seu passado. Porque elas começam a entender quem elas são em Cristo Jesus. E a partir do momento que elas entendem quem elas são em Cristo Jesus, elas começam a redesenhar o seu futuro. Redesenhar o seu futuro, segundo a sua identidade. Tudo parte daquilo que somos, queridos. Olha esse exemplo que interessante. Lucas 13, 16. Lucas 13, 16. Jesus ali está falando sobre uma mulher que estava possessa de um espírito de enfermidade. E dela, ele fala assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Queridos, qual que é o tesouro? Filha de Abraão, a sua identidade, aquilo que Deus depositou na vida dela. O que é o vaso de barro? O vaso de barro é o cativeiro, a situação que é passageira e momentânea. Jesus destaca a identidade dela, uma filha de Abraão, que é um estado, ela está cativa há 18 anos. Esse cativeiro é momentâneo. Só que a identidade é eterna. Eterna. Identidade, queridos, não é um comportamento, é uma herança. Preste atenção aqui, identidade não é um comportamento, é uma herança. E se você aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa herança é sua. É sua, é tua. A maneira que Deus olha para você é a maneira que Ele olha para Jesus. Essa herança é sua. Não tem a ver com comportamentos. Só que o grande problema é que eu e você só vemos os comportamentos. Os comportamentos são momentâneos e passageiros. A partir do momento que a identidade é trazida à tona, os comportamentos começam a mudar segundo a sua identidade. Por isso que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai clareando, clareando, clareando. Essa verdade, esse tesouro, ele vai sendo trazido à tona. E você vai sendo transformado de dentro para fora. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra profética, essa palavra profética traz à tona esse tesouro, essa identidade. Libertação, queridos, é uma convicção interior na nossa identidade que cresce e muda o nosso exterior. É uma convicção interna, queridos. Quanto mais eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, mais eu vou sendo liberto e mais as minhas ações vão sendo transformadas. Transformadas a partir da revelação de quem eu sou. E a palavra profética aponta quem você é em Cristo Jesus. O ambiente profético, ele traz à tona isso. Ele traz à tona isso. Libertação não é uma rígida autodisciplina, queridos. É uma convicção interior de quem nós somos. Efésios 1, do 15 ao 23, fala assim, preste atenção. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder. O que Paulo está orando? Para que o espírito de sabedoria e de conhecimento, ele ilumine os olhos do nosso coração, para nós entendermos o nosso chamado, para nós entendermos a porção da nossa herança nos santos. Porque quando nós entendemos isso, queridos, internalizamos isso, nós começamos a entender quem nós somos. E nós precisamos orar, queridos. Deus, ilumina os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do meu coração, ilumina os olhos do meu coração para que eu possa ver as pessoas segundo aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Que eu comece a olhar as pessoas como pessoas importantes, que eu comece a olhar para cada um, que eu comece a me relacionar com as pessoas, buscando esse tesouro escondido, buscando ser um canal de bênção que avive esse tesouro, buscando tirar, retirar, sacar esse tesouro da vida das pessoas. Você consegue entender isso? Você consegue sonhar comigo uma igreja assim? Onde os nossos relacionamentos, nós começamos a buscar, trazer à luz, à tona esse tesouro, aquilo que Jesus depositou na vida de cada um, queridos, aquilo que Deus pôs, aquela obra maravilhosa da cruz, que nos trouxe salvação, que nos trouxe libertação, que nos trouxe cura, há muito mais do que somente a salvação. Jesus não morreu na cruz simplesmente para nos salvar. A salvação é a porta de entrada, queridos, a uma grande caminhada, onde nós vamos conhecendo cada vez mais Ele vai se revelando a nós, e nós vamos entendendo quem Ele é, e quanto mais eu entendo quem Jesus é, mais eu amo as pessoas, mais eu busco olhar para elas com os olhos de Jesus. Quando nós conhecemos, cantamos lá que nós queremos conhecer Jesus, eu não vou cantar aqui, senão vai dar dor de ouvido. Mas quando nós cantamos que nós queremos conhecer Jesus, queridos, nós começamos a conhecer Jesus na vida dos nossos irmãos, queridos, na vida dos nossos irmãos. Nós começamos a olhar, queridos, nós começamos a desejar que o propósito de Deus se cumpra na vida de cada um. Na vida de cada um, queridos. Queridos, a gente estava com um problema, uma situação, com um casal recém-convertido, a gente estava com uma situação ali, algumas coisas que precisavam ajustar, e a gente caiu em umas conversas assim, que nós acabamos até olhando eles como um problema, e a menina falou, não, eu estou indo embora, pastor, você pode me levar na rodoviária? E eu falei, eu posso, fui levá-la na rodoviária. Queridos, a hora que eu deixei essa menina na rodoviária, que eu deixei ela, que ela comprou a passagem dela, o Espírito Santo me fez uma pergunta, não com tom de acusação. Ele só fez uma pergunta assim, agora seu problema acabou? Aquilo me arrebentou por dentro assim. Eu falei, nunca mais eu vou olhar as pessoas como problema. Nunca mais. As pessoas têm desafio nas suas vidas? Tem desafios. Mas elas não são o problema, queridos. Elas não são o problema. Aquele dia naquela rodoviária eu falei, Deus, eu não vou olhar mais ninguém como um problema. Tem grandes desafios como pastor? Tenho desafios como pastor, mas as pessoas não são o problema da minha vida. As pessoas não são problemas, queridos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, porque senão não cria um ambiente profético saudável, queridos. Não cria um ambiente profético saudável. A profecia, nós podemos classificar em 3 ações rápidas, só para a gente entender: a revelação, a interpretação e a aplicação. A revelação vem de Deus, a interpretação muitas vezes vem da gente, queridos. E daí de repente Deus fala algo sobre a vida de alguém, e você fala, não, aquele lá não merece, ó a vida que ele leva.
Daí nós fazemos igual o profeta Jonas, eu não vou profetizar porque eles podem se arrepender e o Senhor trazer salvação, e corro lá e acabo sendo engolido pelo peixe. Não sei se era peixe, deve ser um peixe bem grandão, alguma coisa era. Você consegue entender? Nós precisamos criar esse ambiente profético saudável, querido. Jesus, ele olhou para a identidade dessa mulher. Ele olhou lá em Lucas 13, 10, ele fala assim, a Bíblia fala assim, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa, querido, de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe a mão, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O que Jesus viu, queridos? Jesus viu o tesouro na vida dela. Ele não olhou, olha lá endemoniada vindo lá. Ó. A Bíblia fala que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Ele não olhou assim, olha lá endemoniada lá, ó, tá vindo, ó, miserável. Deve estar em pecado essa desgraça, por isso que está assim. É assim que muitas vezes nós pensamos. E ele não fez isso, queridos, ele olhou a sua identidade, ele viu o valor que ela tinha, ele liberou a palavra sobre a vida dela, ele impôs as mãos e ela foi curada. É essa a minha e a sua função. Quando nós falamos de palavra, de liberar palavras, querido, é isso que eu sonho na igreja. De nós olharmos as pessoas segundo o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, é fácil? Não, não é. Eu vou te preparando. Tem uma guerra dentro da tua alma, porque a nossa alma, queridos, ela vê muito fácil. Pode ser qualquer um vê o vaso de barro. E o problema é, queridos, que nós espiritualizamos as coisas. Daí você está lá, você começa a ver a vida do irmãozinho, Deus me revelou. Revelou o que, irmão? Está em pecado. Olha o jeito que faz, ó, faz tudo errado. Querido, isso aí não precisa ser espiritual para ver. Isso aí a gente vê toda hora, isso aí não é espiritual. Agora, vê o que Deus vê a solução daquilo que está prendendo essa pessoa, aí sim, queridos. Não, eu sou profeta, então eu vejo pecado na vida dos outros. Daí eu começo a... Cara, queridos, começa a conviver no grupo familiar, você vai ver. Começa a conviver comigo, você vai ver em mim. Começa a conviver com os pastores, você vai ver. A gente é gente, amém? A Bíblia fala, se tu, homem. Nós somos pessoas. Às vezes as pessoas falam, nossa, você é uma benção, fala para Kelly, teu marido é uma benção, vai conviver com ele lá para ver a benção que é. Pergunta para Kelly a benção que é. Você consegue entender? Para ver o vaso de barro não tem espiritualidade nenhuma, queridos. Não tem razão de ser nenhuma. Agora, para encontrar o tesouro que foi depositado nesse barro, aí nós precisamos orar, queridos. Nós precisamos ouvir mesmo de Deus. Ouvir de Deus. Ouvir de Deus. Aquilo que Deus tem separado para a vida de cada um. Vocês estão conseguindo entender? O que temos visto? O tesouro ou o vaso? Profetizar é ouvir a Deus e falar aos homens. O que Deus tem falado dos seus filhos para você? O que Deus tem falado dos seus filhos para você? Deus tem olhado falando, ó, aquele lá é um miserável, nunca vai para frente. É isso que Deus tem falado? Queridos, eu falo isso, queridos, porque eu quero dar até um testemunho pessoal. Uma vez, em 2010, 2011, nós estávamos em 2010, nós estávamos em um retiro de jovens. E eu não podia ministrar, estava de banco, por bons motivos. Por bons motivos, estava de banco. Acho que meu irmão ainda era líder de jovens.
E estava acontecendo a ministração, e eu não podia ministrar, e eu estava sentado no canto, ali olhando, né, longe do propósito, longe daquilo que Deus havia me falado, longe de entender aquilo que Deus tinha liberado sobre a minha vida. Estava afastado mesmo, querido, estava sentado no canto e vendo, e falei, cara, o que eu estou fazendo? Ó, não posso nem fazer o que eu mais gosto, que é ministrar pessoas, e ali olhando mover. E veio o ogro do Fernando, que até queria que ele estivesse aqui, que eu nunca falei isso para ele. Veio o ogro do Fernando, eu falei, nossa, cara, vai vir meter a boca em mim, cara. Já me preparei, né? Falei, vai vir o ogro do Fernando, ele vai meter a boca em mim. O Fernando, ele é, para quem convive com ele, você vê que ele é bem verdadeiro, né? Sim, ele... E quando ele veio, cara, ele parou na minha frente, ele falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Né? Baixei ali, ele orou. Queridos, só que ele falou sobre o tesouro, queridos. Ele falou assim, você é parte da gente aqui, ó. Não é para você estar andando nesses caminhos, você é nosso. Ele falou assim, eu sei que não é para a gente embasear a nossa fé nas pessoas, só que eu me inspiro na fé, na tua fé, eu sempre me inspirei. E ele começou a declarar palavras. O Fernando é o xereque, ele parece um ogro assim, mas ele tem um coraçãozinho bom. Ele tem um jeitão de ogro, mas ele tem um coração bom assim. E ele começou a falar, queridos, ele segurou na minha mão e começou a chorar. E ele falava, você é um dos nossos, cara, você tem que se levantar, cara, você é um dos nossos. E ele falava assim para mim, ele falava, você é um dos nossos. Ele viu o tesouro, queridos, e eu falei, o que eu estou fazendo na minha vida? E ele falou, Deus vai te usar de forma sobrenatural, Deus vai te usar para pregar, cara. Ele sempre me falou que vai te usar para pregar, você vai ver sinais, prodígios acontecendo através da sua vida. Só que cuidado, porque o orgulho sempre vai tentar te pegar. Queridos, agora estou um pouquinho melhor, né? Deus vai tratando ao longo dos anos, né? Deus foi trabalhando. Queridos, tinha uma fase que eu não escutava ninguém, queridos. Meu irmão me alertou, ele chegou, não faz isso, não toma essa decisão, vai dar rolo. E eu não escutei, eu pensei, não vou escutar, né? Vou tomar a decisão. Queridos, há uma mentira que roda no nosso meio, e principalmente às vezes até em quem se move no dom profético. O meu assunto é com Deus, eles falam. O meu assunto é com Deus. Eu não tenho nada a ver com homens. Querido, nosso negócio é lidar com gente, querido. E outra, você é gente também. O nosso negócio é lidar com pessoas, querido. Se nós não temos ninguém que fala nas nossas vidas, nós não devemos falar na vida de ninguém. Você consegue entender? O nosso negócio não é, eu tenho ligação direta com Deus. Moisés tinha ligação direta com Deus, querido. Tinha direta com Deus, direta. Falava com Deus face a... Quem que deu o toque para ele guiar o povo? Jetro. Jetro não chegou para ele, divide de 50 em 50. O que nós aprendemos lá? Que mesmo você tendo contato direto com Deus, você precisa de pessoas. Simples. E às vezes, se nós não cuidarmos, nós podemos criar esse ambiente profético de uma total independência de pessoas. E isso é muito perigoso. Falo por experiência própria. Isso é muito perigoso, queridos. Esses dias eu estava rolando, eu estava vendo o Facebook, ali apareceu aquelas lembranças, né? Uma lembrança de 2010 até da Jéssica. A Jéssica, a esposa do Elcio, ela me mandou uma mensagem assim, não esquece quem que você é em Cristo Jesus, seu cara de boi. Brincando. Ela sabia a situação que eu estava, só que ela viu ela viu o tesouro escondido. O cara de boi era vaso de barro, mas o resto da mensagem era a parte boa. Vocês conseguem entender? Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? Vocês estão entendendo a necessidade que nós temos de começar a renovar a nossa mente e o nosso entendimento com relação à palavra profética, com relação ao mover profético, com relação à vida dos nossos irmãos? Você consegue entender? Respondendo ainda os benefícios ou o agir da palavra profética, a palavra profética aponta para um crescimento de qualidade da igreja, queridos.
Qualidade aponta para o destino. Imagine em seu grupo familiar, preste atenção, você que é líder de grupo familiar. Imagine você no seu grupo familiar, onde todos saibam o seu propósito. Eles sabem para que nasceram. O que seria do seu grupo familiar? Agora imagine uma igreja, onde as pessoas sabem por que elas nasceram. Agora imagine uma cidade, que ela sabe por que ela nasceu. O que seria? O que seria do teu grupo familiar, onde as pessoas sabem por que elas nasceram? Elas sabem o seu encaixe perfeito na igreja. Qual que é o ministério que aponta? A direção? O profético. O profético traz à luz o propósito. A palavra profética traz à luz o propósito. E quando se traz a luz ao propósito, queridos, começa a gerar uma qualidade na igreja, começa a gerar um crescimento em qualidade, onde as pessoas começam a desenvolver o seu chamado. Começam a entender para que elas foram chamadas. A palavra profética, ela aponta para um crescimento numérico. 1 Coríntios 14, do 23 ao 25, fala assim, olha que interessante isso aqui. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas, e entrar um indulto ou um infiel, e não dirão porventura que estáis loucos, imagina, está todo mundo orando em língua, vai entrar o infiel ali, o que não é crente, ele entra, vai ver todo mundo orando em língua, vai pensar, todo mundo louco. Mas se todos profetizarem, e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado, e portanto segredos do seu coração ficam manifestos, assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, publicando que Deus verdadeiramente está entre vós. Imagine, queridos, entra alguém que não é convertido, nós começamos a orar, ou simplesmente você libera uma palavra profética sobre a vida dele, uma palavra de conhecimento, está acontecendo isso e isso na sua vida. Traz o segredo do coração dele. O que a Bíblia diz que ele vai fazer? Vai se jogar no chão, vai adorar a Deus e vai declarar verdadeiramente Deus está no meio de vós. Quer uma evangelização eficaz? Use palavras proféticas. Comece a crer que Deus fala através de você. Comece a crer, queridos. Uma vez eu estava na academia, eu já contei esse testemunho, mas eu estava na academia uma vez montando treino, assim, trabalhando, montando treino, e estava conversando a respeito de um aluno ali, com uma das professoras, e ela perguntou para mim, como que você conhece tanto, assim, de pessoas, né? Porque a gente estava conversando sobre uma situação, ela falou, eu falei, eu trabalho com jovens ali, a gente acaba pegando jeito, né? Você vai liderando jovens, você vai pegando jeito. Daí ela falou assim para mim, e de mim, o que você fala? Eu olhei para ela, continuei escrevendo o treino, e ela falou, e de mim, o que você fala? Eu falei, poxa, deixa eu orar primeiro. Daí ela falou a terceira vez, e de mim o que você fala? E eu olhei assim para ela e falei, você colocou o teu coração em pessoas, e você se decepcionou com ela, e teu coração está arrebentado. Essa menina saiu correndo para dentro do banheiro da academia, chorando. Chorou, daí voltou, olhou para mim, eu nem tinha feito nada, eu fiquei olhando para ela, voltou para o banheiro e chorou. Algumas vezes ela veio comigo aqui na igreja, com o pessoal da academia que vinha junto, vieram na igreja, frequentaram. Algo simples, querido, mas descortina o coração das pessoas. O entendimento desse mover profético, o entendimento dessa aplicação da palavra profética na vida das pessoas. Só que se eu olho simplesmente as ações externas, queridos, nós nos perdemos. Nós nos perdemos em fofocas, nós nos perdemos em maledicência, nós nos perdemos. E nós precisamos aprender a diferenciar, queridos, o tesouro que está escondido dentro da vida das pessoas, o tesouro que está dentro delas, do vaso de barro. É fácil o processo? Não, não é fácil o processo. O processo não é fácil. Mas sabe quando nós cantamos, queridos, eu quero conhecer Jesus? Esse é o meu entendimento de conhecer Jesus. De eu me tornar a imagem e semelhança dele. De eu ser como ele, servir como ele. No processo de eu ser como Jesus,
Deus coloca as pessoas para caminhar comigo e elas vão trabalhando a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ver as pessoas. E eu começo a me relacionar com pessoas e elas vão me desafiando. Elas vão me desafiando a crescer nesse amor, a crescer, a desenvolver uma nova maneira de ver. Você consegue entender? E quanto mais nós vamos caminhando, mais nós vamos nos aprofundando nos relacionamentos, mais nós começamos a ser desafiados para ver o tesouro que está dentro da vida das pessoas. E quando eu vou crescendo nesse entendimento, o meu caráter, a minha vida, o meu ser vai sendo tomado pelo ser de Jesus, o ser como Ele. Jesus só olhava para o tesouro na vida das pessoas. Jesus, Ele olhava, Ele apontava para isso. E quando nós vamos trabalhando isso, nós vamos conhecendo Jesus. Nós vamos conhecendo Jesus, nós vamos conhecendo Jesus, nós vamos vendo Jesus nas nossas vidas e nós vamos vendo Jesus na vida dos nossos irmãos, nós vamos reconhecendo a obra de Jesus na vida de cada um. Sabe qual que é o grande problema? Queria até pedir já para os meninos do louvor subir aqui. Sabe qual que é um dos grandes problemas ou desafios, queridos, que nós temos? Sabe qual que é? Que eu tenho visto e percebido? Se eu não consigo enxergar em mim o tesouro, aquilo que Deus fez em mim, você consegue entender? Se eu não consigo ver isso em mim, eu nunca vou conseguir ver na vida dos outros. Pessoas muito críticas, pessoas que têm dificuldade de liberar perdão, e são extremamente críticas, elas têm dificuldade de se ver como alguém importante para Deus. Porque se eu estou resolvido com Deus, fica muito mais fácil eu me resolver com as pessoas. Fica muito mais fácil, queridos. Quando eu começo a me resolver com Deus, quando Deus revela a obra dele na minha vida, quando Deus revela a sua identidade em mim, aquilo que ele conquistou em Cristo Jesus, e ele me deu por herança, queridos, eu começo a olhar para as pessoas da mesma forma que Deus me olha. A palavra cultura, ela tem a mesma raiz da palavra culto. Aquilo que nós cultuamos, nós nos tornamos iguais, porque faz a nossa cultura. Se eu vejo um Deus ruim, um Deus carrancudo, um Deus rígido, um Deus que está louco para condenar quando eu errar, ou me castigar quando eu errar, eu vou me tornar igual a esse Deus, porque eu cultuo a Ele, e isso se torna minha cultura, e eu começo a me tornar igual a o Deus que eu cultuo. E nós precisamos começar a ver e entender a obra redentora da cruz. Nós precisamos começar a entender quando a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos começar a ver isso, e nós precisamos começar a manifestar isso na vida das pessoas. Nós precisamos começar a olhar as pessoas conforme os olhos de Jesus, conforme Ele olha. E quando nós começamos a liberar as palavras proféticas, elas começam a curar essa identidade, ela começa a descortinar o propósito, e a pessoa vai entendendo o potencial de Deus na vida dela, querido. Querido, se você não entende, você precisa entender, existe um potencial de Deus na sua vida.
Existe um bom depósito na sua vida, existe algo dentro de você, existe uma semente que é do tamanho de um grão de mostarda dentro do teu coração. Isso vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e vai começar a envolver as tuas ações externas. Essa palavra de Deus, esse propósito, essa semente, esse tesouro que Deus escondeu dentro de você. Creia que há algo sobrenatural na sua vida. Deixe Deus manifestar isso em você. Queridos, a partir do momento que nós somos curados, nós começamos a olhar para as pessoas, e a mesma cura que eu recebi, eu desejo para a vida delas. Aquilo que eu alcancei, eu desejo que elas alcancem. O relacionamento que eu tenho com Deus, eu desejo que elas tenham. Por isso que eu libero palavras, eu começo a liberar palavras, eu começo a falar quem eles são em Cristo Jesus, eu começo a trazer a identidade deles, eu começo a liberar palavras proféticas. E nós criamos um ambiente profético onde as pessoas crescem, onde as pessoas se desenvolvem, onde as pessoas entendem que elas são livres do seu passado, elas são livres. Você consegue entender? Só que para a gente alcançar isso, querido, primeiro Deus tem que trabalhar no nosso coração. Ele precisa girar essa chave, queridos. Girar essa chave. Queridos, você é muito amado por Deus. Muito amado por Deus. Queridos, você é muito amado por Deus. Pastor, tem tanta coisa que eu preciso mudar. Queridos, você é muito amado por Deus. Existe uma nova identidade dentro de você. Queridos, e eu creio que nessa noite, Deus vai marcar essa sua identidade. Deus vai trazer à luz esse tesouro. Você precisa enxergar esse tesouro dentro de você. E Deus quer trazer isso à tona, queridos. Só que é hoje, é agora, é agora. É agora. Muitas vezes, queridos, nós jogamos Jesus lá no passado, e muitas vezes nós jogamos Jesus lá no futuro. Jesus, quando chegou para Marta, e Lázaro tinha morrido, o que ela falou? Ah, Jesus, se você tivesse vindo antes, jogou lá no passado. Daí ele fala, não, mas você crê, ele vai ressuscitar. Ah, sim, ele vai ressuscitar lá no dia do juízo. Jogou Jesus lá para o futuro. Só que ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele trouxe para o presente. Mais para frente no texto ele vai falar, creres e verá a glória de Deus. E eu quero te desafiar a crer, para você ver a glória de Deus dentro de você, para que esse espírito de rejeição, ele saia da sua vida, para que essa mania de se comparar com as pessoas saia da sua vida, para essa ideia de que você acha que para você não dá, saia da sua vida, e você entenda que você tem uma nova identidade, que o potencial de Deus é sobre a sua vida, e que Deus quer te usar de forma sobrenatural hoje. Um dia Deus vai me usar, Deus quer te usar hoje, queridos, Ele quer te curar hoje, é para hoje, o dia de amanhã deixa para amanhã. Você consegue entender? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Queridos, vaso e tesouro. O primeiro lugar que nós temos que encontrar o tesouro é nas nossas vidas. E eu quero te desafiar, queridos. Se você tem dificuldade de encontrar o tesouro em você, você tem dificuldade de se olhar como alguém que Deus quer usar, que Deus ama, se você tem alguma distorção na sua identidade e você percebeu isso hoje, ou você vem percebendo ao longo dos anos,
eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. É um desafio? É um desafio. Ah, pastor, mas eu vou me expor. Jesus morreu se expondo, querido. Muitas vezes nós vamos ter que se expor. Por quê? Porque Deus quer falar diretamente com você hoje a respeito de quem você é. E eu gostaria de te desafiar, você que quer ouvir de Deus, queridos, de Deus, a sair do seu lugar e vir aqui para frente, que Deus vai liberar uma palavra sobre a sua vida. E Ele não vai usar pessoas, querido, Ele vai falar diretamente com você, porque nós ouvimos a Deus. E depois que você ouvir a Deus, nós vamos ter um tempo de falar aos homens. Mas o importante agora é você ouvir quem você é, queridos. É você ouvir quem você é. Se você tem dificuldade, queridos, você fica se comparando com as pessoas. Você tem dificuldade. Se eu estivesse conversando com você e falasse, você é justo. Se isso te incomoda, você fala, não, eu não posso ser justo. Como eu justo? Isso aí é um problema de identidade, queridos. Isso precisa ser trabalhado na sua vida. Precisa ser trabalhado na sua vida, queridos. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós temos uma nova identidade. Nós sabemos quem nós somos. E a partir do momento que nós começamos a entender quem nós somos, nós começamos a aplicar, a promover um ambiente profético saudável. Tenha um tempo, querido, feche seus olhos, comece a orar, fale, Deus, revela quem eu sou, Deus. Revela minha nova identidade, me revela aquilo que o Senhor tem depositado em mim, Deus. Comece a orar, querido. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele ruge neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Você é filho, ninguém pode mudar isso. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá.
Vocês que estão aqui na frente, feche seus olhos por um instante. Deus, em nome de Jesus, Pai, toda confusão na mente nós cessamos agora em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que tem atacado a mente deles agora, nós cessamos. Nós declaramos a Satanás e seus demônios que se calem agora. Agora, em nome de Jesus, se calem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda confusão na mente, todo ataque das trevas agora, em nome de Jesus, que se cesse, que se cesse, que se cesse, que se cesse, em nome de Jesus, que se cesse agora. E que eles recebam agora, Deus, uma marca na sua identidade, Senhor. Que eles comecem a receber do alto agora, Deus, revelações de quem eles são, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, traz visões, Pai. Fala com ele através de visões, Senhor. Fala com eles através sensações, Deus, agora em nome de Jesus, Pai, que eles possam receber do alto, Senhor, aquilo que o Senhor tem depositado na vida deles, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que aquilo que já está neles, Senhor, se manifeste agora em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, aquilo que o Senhor já colocou neles, eu chamo a luz agora, eu chamo a luz agora, eu chamo a luz agora, clareza do chamado, clareza da identidade em Cristo Jesus, clareza daquilo que o Senhor tem separado para cada um deles, agora em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles recebam do Senhor de forma sobrenatural. A vida deles nunca mais vai ser a mesma, as suas vidas nunca mais serão as mesmas. Deus, em nome de Jesus, mostra como eles são amados pelo Senhor, mostra como eles são amados pelo Senhor, mostra como eles são amados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eles recebam, Senhor, da paternidade do Senhor, que eles recebam do mover do Senhor, que eles recebam do agir do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu quero desafiar vocês. Se você está no teu lugar aí, você tem uma palavra para alguma dessas pessoas, eu gostaria que você saísse do seu lugar e você liberasse palavras sobre a vida deles. Se você tem algo de Deus no seu coração para liberar sobre a vida de alguma dessas pessoas que estão aqui na frente, saia do seu lugar, seja desafiado a entregar, liberar as palavras, libere as palavras. O pessoal da escola, o pessoal do presbitério profético, comece a liberar palavras sobre a vida dessas pessoas. Você ouve de Deus, queridos, e você não ouve por fora, você ouve por dentro. Deus está em você, Deus está em você. Busque em Deus, tenha um tempo agora. Ministre as pessoas, espalhe daquilo que você já tem, espalhe daquilo que você já recebeu, espalhe daquilo que está em você. Os pastores podem vir liberar, orar pelas pessoas. Busque em Deus, queridos. Se você tem uma palavra de Deus para a vida de alguma pessoa aqui, libere agora. Esse é o local, esse é o ambiente, esse é o mover. Deixe Deus te usar com palavras proféticas. Deixe Deus trazer à luz aquilo que está na vida dessas pessoas através da sua vida.